Olá, nesse vídeo eu quero falar com você sobre o panorama bíblico de Atos. O livro de Atos é um retrato muito interessante e intenso da igreja primitiva. Do cenáculo, com portas trancadas até a capital romana, Atos narra a expansão do evangelho entre os judeus e gentios, sob a missão dos apóstolos e suas primeiras ações após a ascensão de Jesus. Através desse livro, acompanhamos de perto os passos de Pedro e Paulo e a transição na prática da antiga para a nova aliança. O que nós precisamos ter em mente quando nós estudamos ou lemos o livro de Atos? Ele é os primeiros passos da igreja, né? Que foram narrados aí por Lucas, né? Pensando no quê? O que isso significa? O que isso envolve? Envolve uma transição, né, da antiga aliança, no Antigo Testamento, das leis mosaicas que foram entregues por Deus para Moisés e seu povo no Monte Sinai, e a nova aliança, que é inaugurada na cruz, ou com a vinda de Jesus Cristo. Jesus cumpre toda a antiga aliança na cruz e inaugura, assim, uma nova aliança. E aí, nós temos o que? Uma transição, né? Enquanto no Antigo Testamento, a salvação, ou a fé de uma pessoa era expressa, a salvação era consumada por uma pessoa crer no Messias, né? E ele expressava essa salvação, ele expressava a sua fé praticando as leis mosaicas, né? Todos aqueles rituais que apontavam para o Messias. Agora, o Messias prometido veio e cumpriu a sua missão, morrendo por nós na cruz. Então, existe essa transição entre entender, né? Tudo foi consumado na cruz. O que agora a igreja precisava entender? O que isso trazia de consequências? Essa transição, ela é... os primeiros passos dessa transição é narrada por Lucas em Atos. Através desse livro, acompanhamos de perto os passos de Pedro e Paulo, né? Que são os dois apóstolos que mais ficam em evidência no livro de Atos. O autor é Lucas, né? O mesmo médico amado que escreve o Evangelho de Lucas, né? Ele também escreve Atos dos Apóstolos. A data que ele foi escrito é entre 60 e 64 depois de Cristo. Por que os estudiosos apontam essa data? Alguns apontam até uma data mais tardia, mas a maior parte dos estudiosos fecha nessa data, porque o livro de Atos, ele termina antes de Paulo comparecer a César, né? Então, o máximo 64, ok? Os estudiosos creem que se tivesse sido uma data posterior, como alguns creem, ele teria narrado isso, né? A segunda prisão de Roma e quando ele compareceu perante César, seu julgamento, sua morte, enfim. Mas Atos para na primeira prisão de Paulo em Roma, e ele não chega a narrar a sua defesa perante César. Então, por isso que alguns estudiosos acreditam que o máximo foi escrito em 64. E para quem que Lucas escreve? Mais uma vez, né? Quero dizer que Lucas era um gentio, né? Que se converteu conhecendo a história de Jesus Cristo e experimentando, né, dessa fé em Cristo, e ele mostra uma paixão impressionante
pela salvação. Uma salvação que foi destinada a toda a humanidade, né? Mas ele coloca ali um destino para o seu livro, uma dedicação. Então, lá nos primeiros versículos de Atos, Lucas diz que ele estava escrevendo para Teófilo, né? Mas quem era Teófilo? Alguns estudiosos creem que ele era um cidadão romano de grande influência e de grande status financeiro. E Lucas escreve pensando em Teófilo como um historiador, né? Que estava ali apresentando um trabalho histórico, um trabalho de demonstração de fatos históricos a respeito da vida de Jesus. E também que, ao fazer isso, ele estava querendo mostrar a um outro romano influente, que era Teófilo, que em nada Jesus ou os cristãos eram uma ameaça ao Império Romano, né? Não havia essa ameaça. Esse era o argumento que os judeus usavam para que o Império Romano perseguisse os cristãos. E aí Lucas queria demonstrar com esses fatos que em nada o cristianismo ameaçava o Império Romano, né? Sendo assim, Atos é dedicado a uma pessoa específica, que é o Teófilo, mas ele é destinado a toda a humanidade. Por quê? Porque ele se trata de ele diz respeito a um tratado científico, né? A prova de fatos irrefutáveis sobre a existência de Jesus Cristo, a sua vida, a sua missão, a sua morte, a sua ascensão. E os milagres que ele opera depois da sua ascensão através dos seus discípulos. Então, Lucas provavelmente escreve o seu livro de Atos com a intenção de apresentar essa verdade a respeito da vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e mostrar que ele estava então longe de ser um traidor do Império Romano. Lucas então faz esse tratado científico sobre as verdades que estavam circulando por todos os lugares naqueles dias. Os acontecimentos a respeito da morte de Jesus, principalmente, foram uma explosão naqueles dias, não só no Império Romano, mas ecoou, né, para o Império Grego, ecoou em todos os lugares. Então, Lucas, como um historiador, como alguém que não era judeu, como um membro da academia literária, né, da sua época, ele escreve esse documento, né, histórico, né, trazendo os fatos e provando a veracidade deles, cientificamente falando. Atos, como todas as outras cartas, também foi lida pela comunidade cristã depois de escrita. E também foi vastamente lido no Império Romano. Por quê? Porque quando Paulo fica preso no Império Romano, praticamente toda a guarda pretoriana se converte. E Roma, a cidade de Roma, é chacoalhada com a verdade do Evangelho através da vida de Paulo. E Lucas era quem estava acompanhando Paulo ali, principalmente na sua segunda prisão. Isso você vai ver lá na carta 2 Timóteo, né? Então, o livro de Atos foi vastamente lido na cidade de Roma, né? Por conta de relatar essas histórias, esses fatos históricos a respeito da vida de Jesus em ordem cronológica, né? E realmente de uma forma que eles conseguiam entender e entender que aquilo era uma verdade. O livro, de singular valor por ser um tratado escrito por alguém que pertencia à classe universitária,
trouxe esse valor histórico, né? Então, o livro de Atos, ele difere do Evangelho de Lucas, porque Lucas escreve o seu evangelho a partir daquilo que ele ouviu, e Atos é escrito a partir daquilo que ele vivenciou. Então, Lucas ele escreve o evangelho de Atos, ele não era uma testemunha ocular, ele se converte por conta dos fatos que estavam sendo divulgados naquela época. Ele investiga esses fatos e ele faz esse tratado histórico, colocando os fatos em ordem e certificando que a veracidade deles. A partir de então, ele passa a viver o evangelho. Ele passa a fazer parte dessa comunidade cristã. Então, Atos, ele já vivencia. Então, o evangelho de Lucas foi o ouvir falar de Lucas e o pesquisar e o entender aquilo que era verdade ou não. Agora, Atos, o livro de Atos, não. Em vários momentos você vai ver que ele coloca nós, né? Na terceira pessoa do plural. Nós estávamos, nós fizemos, nós vimos, nossa, isso aconteceu conosco. Trazendo uma evidência irrefutável de que Lucas participou de muitas dessas histórias, muitas dessas maravilhas que o Espírito Santo fez com a igreja primitiva, fazendo parte da igreja primitiva, né? Afinal de contas, ele havia se tornado um cristão. Olha o valor, né? Olha que coisa mais gostosa. E ele tinha essa paixão. Por quê? Porque ele, mais do que ninguém, proclama que as boas novas eram para todos. Ele fazia parte desse todos, né? Ele não se sentiu e não foi excluído, né, dessa salvação que foi trazida através de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele vivenciou isso. Então, agora, ele fala sobre isso e ele escreve. Agora, não mais sobre o que ele ouviu somente, mas sobre o que ele viveu. Ok? Temas do livro de Atos. São dois os principais temas que recorrem o livro de Atos. O primeiro, a expansão universal e desimpedida do evangelho. Desimpedida não porque não houve tentativas de se impedir que o evangelho chegasse às nações, não, mas porque o Espírito Santo foi maior, mais poderoso e mais forte. Deus era com aquele povo que estava levando o evangelho. Deus é com o povo que leva o evangelho. E isso começa em Atos, né? E aí o evangelho, ele foi disseminado, ele foi levado para fora de Jerusalém, para fora das fronteiras do judaísmo e alcança todos os povos. Mesmo com perseguição e lutas, o evangelho com o poder do Espírito Santo expande a partir de um pequeno grupo de seguidores de Jerusalém e chega até os confins da terra, como Jesus havia dito. Ao longo do caminho, o Espírito Santo removeu, então, as barreiras que impediam o avanço do reino de Deus. Quais são essas barreiras? A religião, religiosidade, a raça, né? Muitos judeus acreditavam que a salvação era só para os judeus, né? E nunca foi isso, nunca se tratou disso. A salvação sempre foi para toda a humanidade. Dificuldades físicas, filosofias, feitiçarias, tudo isso cai por terra diante do poder do Espírito Santo. Governos, principados, tudo cai diante do poder do Espírito Santo, que era manifesto através dos apóstolos de Jesus. Em Atos, o evangelho é triunfante, nada impediu a sua disseminação. Olha que coisa interessante. Então, esse é um dos temas, né? A expansão universal e desimpedida nesse sentido, né? Houve muitas tentativas, mas ninguém conseguiu barrar que o evangelho chegasse até os confins da terra, que fosse disseminado por todos os cantos, né?
separação, outro tema, né? Eu disse que tinham dois principais, né? O outro tema é a separação entre o cristianismo e o judaísmo. Isso é muito importante de nós entendermos. Lucas apresentou o divisor de água entre o cristianismo e o judaísmo. É aquilo que eu falei. Quando nós lemos o livro de Atos, ou estudamos o livro de Atos, nós precisamos entender o momento histórico, não é? Entre a antiga aliança e a nova aliança. Então, o que significou que o Messias, que Deus cumpriu a promessa, e o Messias veio e cumpriu a lei, e tudo foi consumado na cruz. E aí ele inaugurou essa nova aliança, né? Então, o que envolvia isso, esse fato? Envolvia o quê? Que a antiga aliança foi cumprida, né? Então, agora o Messias estava em evidência, o Messias havia vencido, e a salvação a definição da salvação foi que ela vinha por crer em Jesus Cristo, que é o Messias prometido. Então, no Antigo Testamento, quando a pessoa acreditava que Deus enviaria o Messias, ele cumpria os rituais e as leis mosaicas, né? Chama-se leis mosaicas porque foi entregue para Moisés no Monte Sinai. A partir do momento que Jesus vem e cumpre a lei, e agora inaugura o Novo Testamento, né? Agora, a salvação, ela é algo concreto, porque Jesus concretizou, consumou isso na cruz. Então, não era mais uma fé em crer naquilo que Deus faria. Era uma constatação daquilo que Deus fez, né? No Antigo Testamento, Deus prometeu o Messias. No Novo Testamento, Deus cumpriu essa promessa. E esse reconhecimento gerava, então, a fé para essa nova aliança. E trouxe, então, algumas consequências. Alguns rituais que apontavam para Jesus, eles não deviam ser mais cumpridos. Não é? Porque o cumprimento desses rituais indicava que a pessoa não acreditava que Jesus era o Messias. E muitos não creram. E muitos não creem até hoje. Até hoje, muitos judeus ainda acreditam que o Messias vai vir. Por quê? Porque eles esperavam, esses judeus até hoje esperam um rei terreno, um rei que vai restabelecer a política de Israel como nação, né? E foi muito mais do que isso. O Messias restabeleceu o governo da igreja sobre a terra que havia sido perdida no Éden por conta do pecado. O Messias restabeleceu a nossa comunhão com Deus. Hoje, segundo Hebreus, nós podemos entrar com ousadia na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus Cristo. Então, quando o judaísmo hoje, né, que é uma religião, a gente precisa separar isso, né? Judeu é uma raça, judaísmo uma religião. Quando o judaísmo, como uma religião, cumpre os rituais da antiga aliança, ele quer dizer que o Messias ainda não veio, né? Que eles ainda esperam o Messias. Então, isso foi um divisor de águas, né? Entre aqueles que constataram e creram que Deus havia cumprido a promessa e, portanto, Jesus Cristo havia consumado tudo na cruz, né? E inaugurado a nova aliança, que é a era da graça, da qual nós fazemos parte, né? E aqueles que rejeitaram Jesus, né? E aí se tornaram judaizantes, né? Existem muitas pessoas entre judeus e outras
e outros povos que ainda esperam esse Messias político, né, envolvido numa política terrena, que vai governar e vai restituir a, o terreno físico, né, de Israel, né? Então esse divisor de águas foi exatamente isso, aqueles que creem em Jesus, né, como Messias, como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, como o nosso único e suficiente Salvador, esses são chamados de cristãos, pequenos cristos, né? Ele levou esse termo pela primeira vez lá em Antioquia. Por quê? Porque as pessoas reconheceram que aquelas pessoas eram muito parecidas com Jesus, né? Falavam como Jesus, agiam como Jesus, e então esse termo Cristos, né? Ou pequenos cristos ou cristãos surgiu na Antioquia, então no primeiro século. Então, esse divisor de água separa quem são os cristãos, ou seja, reconhecem que Jesus Cristo é o Messias e seguem ele, servem ele, e quem espera, quem nega Jesus Cristo como Messias, não aceita Jesus Cristo como Messias e procura em outra religião, coloca sua fé em outra religião. Né? A principal delas, nesse caso do assunto bíblico, é o judaísmo. Ok? Mais uma vez, quero ressaltar: judeu é uma raça, judaísmo é uma religião. Ok? Cristianismo é uma religião, judaísmo é uma religião. Então, o segundo tema, entre os dois principais, que eu quero apresentar falando sobre Atos, é então a separação entre o cristianismo e o judaísmo, que Lucas apresentou esse divisor de águas entre o cristianismo e o judaísmo. Os judeus, então, grande parte dos judeus, né? Porque alguns aceitaram e se converteram ao cristianismo, outros não, outros rejeitaram o Messias, né? Mas alguns judeus e gentios se renderam a Cristo, se tornaram então igreja e cristãos, ok? Às vezes as pessoas me perguntam, você é de uma linha? Não, eu sou cristã, né? O meu alvo é ser parecido com Jesus Cristo. Então, eu me rendi a Ele. Eu sei que Ele é meu único e suficiente Salvador. Então, existem os cristãos, e dentro dos cristãos não existe raça, nem tribo, nem cor, não existe. Qualquer um pode ser um cristão, né? Eles se rendem a Jesus Cristo e almejam crescer e ser parecido cada dia mais com Ele, que é nosso Senhor, nosso Salvador. Os cristãos, então, a partir desse momento, se tornam os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus. Por quê? Porque eles creram no Filho de Deus, ou seja, em Jesus Cristo. Essa é a exposição de Atos 1. Esse comentário tem 2, ok? Então, eu gostaria que você ouvisse Atos 2 também, que é um complemento aí do panorama do livro de Atos. Deus abençoe a sua vida.